Ok? Shalom, shalom a todos que estão nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui agora, seu amigo Joaldo Almeida, hoje aqui para a nossa live sobre blindagem emocional. Estou bem acompanhado aqui hoje com os meus amigos, casal de pastores, pastor Josivaldo e pastora Jude que também é psicóloga. E hoje a gente vai falar desse tema interessante que é blindagem emocional. Entramos aqui um pouquinho mais cedo para dar uma conferida no áudio, para ver como é que está o áudio aqui, se está legal, se está tudo ok. Então, deixa eu só abrir aqui. Está aparecendo a live de todo mundo, menos a minha. Como é que pode um negócio desse? E aqui, vamos lá. Deixa eu ir para o meu perfil para ver como é que fica aqui. Pronto, já apareceu aqui no meu perfil. Dá ok aqui para ver como é que tá o áudio aqui. Ó. Imagem. Também embaçada. Acho que é só a internet, né, gostoso? Tá um pouquinho baixo. Não sei se é o volume aqui do meu aparelho. Estão conectados aí vocês? Ah, começou a melhorar. Pronto. Pronto, já estamos aí ao vivo. Agora eu vou compartilhar aqui na minha sala de vídeo. E o pessoal que entrar aí junto com a gente para assistir, quero recomendar você aí a compartilhar na sua sala de vídeo. Não sabe como é que faz isso? Então aí embaixo tem uma opção no seu Facebook de compartilhar na sua sala de vídeo. Estou aqui fazendo isso com o meu iPad para que mais pessoas possam acompanhar a nossa live. A galera que for chegando aí, o pessoal que for chegando, vai escrevendo aí presente, para eu saber que você está aí na minha live aí. E a gente vai poder... Já temos aqui 7 pessoas aqui com a gente. Ana Carla, Luciano, o pessoal aí vai chegando, vai dando um presente aí para a gente poder saber que você está com a gente aqui na nossa live de hoje. O tema de hoje é um tema muito interessante, um tema muito legal. Blindagem emocional. Nós temos falado sobre esse tema às terças-feiras pela manhã, às 8 da manhã, direto da nossa sala de vídeo lá em Salvador. Só que eu estou em viagem, estou em Jaguaquara, aqui é terra abençoada, aqui na casa dos meus amigos pastores. Hoje nós tivemos a nossa reunião com o nosso pastor, o apóstolo Joselito Aragão, e resolvi fazer essa live hoje com eles, que são pastores, pessoas que eu conheço, confio, que sei que tem um preparo para cuidar de gente, de pessoas, e que tem um ministério já há alguns anos cuidando de pessoas nesse desafio que é o ministério. E nós estamos iniciando a nossa jornada blindagem emocional. Começamos semana passada, foi bênção, a gente falou um pouquinho de como vai ser essa jornada blindagem emocional, tudo que a gente vai falar durante essa jornada blindagem emocional. E o tema de hoje é um tema interessante, a maldição da expectativa. Mas a expectativa é uma maldição? Não, não é. Mas pode se tornar uma maldição quando a expectativa não é bem administrada emocionalmente. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Pessoal que for chegando aí, dá um presente para eu saber que você está aí na nossa live. E a gente vai estar podendo aqui acompanhar você, seus comentários. Se você tiver alguma pergunta, quiser enviar aqui, se aparecer para mim aqui durante a live, a gente responde a pergunta aqui, junto com nossos amigos, pastor Josivaldo Oliveira, pastora Júlia Oliveira, e no apoio aqui, nosso cameraman Jonathan Oliveira, também aqui dando esse apoio para a gente. Queridos, nós iniciamos esse programa de jornada, essa jornada de blindagem emocional, entendendo que é muito importante falar de temas que têm a ver principalmente com o assunto das emoções dentro da igreja. Eu tenho falado sempre, quando o tema é blindagem emocional, que nós nunca tivemos uma geração tão bonita como a nossa. A nossa geração é a geração mais bonita que existe. E se você olhar as fotos, né, você vê a referência de beleza do passado, Mona Lisa, que a mulher é feia, gente. Me perdoe a arte, mas aquela mulher não é gata, não. E aí você olha assim, teve imagem de gente bonita? Teve, muita gente que você olha assim e você fala, bonito, né?
que não tinha os recursos de hoje, tudo, mas era uma exceção. Hoje, na nossa geração, não, a geração mais bonita que já existiu. Claro que a chapinha ajuda muito, né? O acesso fácil à maquiagem. Antigamente, a pessoa, para ficar mais bonita, tinha que pagar muito caro. E hoje não. Essa geração muito bonita, a geração que lota as academias, enche as academias. É um dos negócios mais progressivos do nosso tempo, é a academia. Uma geração que enche as clínicas de cirurgias plásticas. Uma geração que faz de tudo para mostrar a sua beleza. Mas sabe qual é o grande paradoxo dessa geração? Nunca houve uma geração tão bonita como a nossa. Também nunca houve uma geração tão doente como a nossa. Uma geração, e eu não estou falando da questão viral, como a gente está acompanhando aí pelas redes sociais, toda essa divulgação da questão do coronavírus. Não estou falando de vírus, não estou falando de epidemia, de manifestação de doenças físicas. Eu estou falando de doenças da alma, das emoções, doenças do coração, e não é doenças cardiológicas, são doenças ali que acontecem dentro das emoções. As pessoas não têm vivido uma vida emocionalmente saudável. Eu falei pregando em uma das nossas ministrações, que está até no nosso canal no YouTube, depois você passa lá, que é com quem Deus compartilha a sua glória. E nessa ministração eu falei que hoje os maiores problemas que nós enfrentamos na igreja, nós pastores, não são problemas espirituais. Você raramente resolve questões espirituais com as suas ovelhas, com os discípulos com quem você caminha. A maioria dos problemas tem a ver com emoção. Decepção, frustração, falta de realização, problema de autoestima. E a palavra de Deus, ela tem o poder sim, de equilibrar tudo. Eu costumo dizer que quando a palavra é o fundamento sólido da nossa alma, quando a palavra é o fundamento sólido, a casa está edificada sobre a rocha, a palavra vai trazer um alinhamento sobre as emoções. Isso é claro. Mas nós também não podemos, como pastores, ignorar que essa geração está doente e que ela precisa de ajuda, que não pode ser somente o pensamento de espiritualizar tudo, achando que vai ser tudo resolvido assim, olha, espiritualmente você vai fazer isso, isso e isso. Não. Nós precisamos entender que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, por isso que a gente está fazendo essa jornada blindagem emocional. E o tema de hoje é um tema interessante. Nós vamos falar sobre a maldição da expectativa. E a gente tem algumas perguntas que a gente vai fazer antes da gente começar a falar sobre isso. A primeira delas é: dá para viver sem ter expectativa? Não dá para viver. E até onde deve ir a minha expectativa em relação às pessoas com quem eu caminho? As pessoas que se relacionam comigo, até onde deve ir a minha expectativa? Se eu gerei expectativa e não fui correspondido, isso me machuca, isso me fere. Como eu vou lidar com isso, com essa situação? E essas questões, elas são extremamente importantes do ponto de vista da vida. Eu sempre que olho para trás, no retrovisor da minha vida, eu vejo etapas da minha vida onde eu não sabia administrar, por exemplo, a traição, a decepção. E nós que somos pastores, nós temos um público de muitas pessoas que nos procuram pedindo ajuda. É normal na vida do pastor: eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando que você me estenda a mão. E pastor geralmente é pastor mesmo, então quando ele tem um coração pastoral, ele vai lá, ele cuida, ele ama. E algumas pessoas de repente vão embora, nem sequer dão tchau. Talvez você que está me assistindo, que vai assistir esse vídeo, é um pastor que está passando por um momento desse agora. Você investiu sua vida num rebanho ou em uma pessoa, e de repente a pessoa saiu, dividiu a igreja, e você ficou frustrado porque aquela pessoa que você tinha mais expectativa de que iria honrar seu ministério, de que ia ser o seu Timóteo, a pessoa queria contar, você poderia contar com ela como o Arão para sustentar suas mãos na hora que você estivesse cansado. Essa pessoa simplesmente cometeu um ato de traição, foi embora. E a nossa expectativa, então, quando vai sendo quebrada, muitas vezes, e o bálsamo não vai sendo passado em nosso coração, a gente não vai curando o coração, depois de muitas decepções, nós entramos em um extremo de ferida muito perigoso. Que extremo é esse? Nós começamos a generalizar. Eu digo que toda generalização revela uma doença na alma, revela uma ferida que não foi tratada. Então a gente começa a dizer: nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, todo pastor é ladrão, eu não confio, nenhum crente presta. Então essas generalizações, elas revelam
decepções que foram acontecendo, que não foram tratadas, e as pessoas não aprenderam como blindar as suas emoções para que a alma não fique ferida, travada, bloqueada. E nós vamos falar disso hoje, né? Pode-se ter expectativa? Claro que sim. Em que nível, até onde deve ir? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero dar a palavra aqui para o meu amigo pastor Josivaldo. Pastor já há quantos anos? Boa noite, graças e paz, pastor, há 20 anos. 20 anos. Quase 20. Meu amigo de infância, 20 e poucos anos. amigo, irmão. E nesse tempo... 22 anos. 22 anos. 22 anos, desde 98. Nesse tempo de ministério, já teve muita decepção? Sim. Muitas. Muitas. Desde o iníciozinho, né, eu acredito que logo no início do ministério, Deus me treinou, né, lidando com pessoas, porque naquele primeiro momento eu não tinha essa blindagem emocional, então eu ia com toda a garra e colocava todo o meu coração naquela pessoa ali. E eu me lembro de uma situação que aconteceu ainda quando estava em Piauí, pastoreando em Piauí, uma pessoa que era muito próxima e também um líder, né, um líder auxiliar no ministério, e eu devotava a ele toda a minha confiança, né, mas comecei a descobrir que na minha ausência, ele falava muito mal de nós, né? Falava muito mal, descia, como diz o ditado, descia o pau na gente mesmo, sem pena. E foi a primeira frustração assim que eu tive no ministério, isso no iníciozinho mesmo, assim, talvez com meses, um ano, talvez, de ministério. E naquele primeiro momento foi muito doído, né? Doeu demais, foi uma dor muito forte. E bate aquele pensamento, será que realmente eu fui chamado para o ministério? Dá vontade de desistir? Eu estava começando e eu comecei o ministério, você sabe disso, nós começamos o ministério muito jovens. Eu me tornei pastor aos 19 anos, né? Nós fomos pastores aos 19, eu fui pastor aos 19 anos, eu acredito que você também. Aos 17. Aos 17, né? Naquela época a gente era muito jovem ainda. Então assim, dá vontade de desistir, sem desistir. Vem aqueles questionamentos, será que realmente eu fui chamado para o ministério? Será que eu não fui chamado para o ministério? E você vai aprendendo a lidar com isso, né? E a gente vai aprendendo a lidar na raça mesmo. No meu caso, foi aprendendo a lidar na raça, com o próprio envolvimento emocional. E depois que o tempo foi passando, foram vindo novas experiências, e hoje eu já estou, digamos assim, calejado com isso. Eu costumo dizer que na nossa jornada blindagem emocional, nós vamos ter uma aula que o nome dela é Efeito Wolverine. Você não sabe quem é o Wolverine? O Wolverine é aquele cara lá dos X-Men. E como é que é o efeito Wolverine? É muito parecido com o Hulk. O Wolverine, quando ele é ferido, ele regenera, ele tem um fator cura, e esse fator cura regenera aquela ferida muito rapidamente. Eu acho que nós, pastores, a gente tem que instalar o efeito Wolverine. Que é o efeito Wolverine? Você vai ter que lidar com pessoas feridas, e eu aprendi uma lição muito dura, que eu demorei para aprender, que pessoas feridas ferem sem perceber. Sim. Elas ferem, na verdade, reagindo, achando que todo mundo quer o mal delas e por aí vai. Sim. Nesse momento de decepção, gerando expectativa além do comum, teve algum momento que você pensou assim, não vou mais acreditar em pessoas? Sim. Alguns momentos, não apenas um. Alguns momentos que a gente pensa, não, eu não vou mais acreditar em ninguém. Bate aquele sentimento de desconfiança geral, né? Uhum. Não vale a pena colocar a confiança em mais ninguém. Você começa a desconfiar de todo mundo, achar que todo mundo vai de alguma forma lhe ferir, lhe machucar, né? E aí você precisa que o Espírito Santo realmente vai tratando com você, ministrando cura no seu coração, né? Esse bálsamo, né? Essa unção. E aí você vai para a palavra, nós que somos cristãos, nós vamos para a palavra e a gente vai permitindo que o Espírito Santo, por meio da sua palavra, vai curando o nosso coração. E quando eu estava meditando aqui nesse tema, pastor Santos, eu lembrei de um texto, né, nas Escrituras Sagradas, em que Jesus ele fala sobre isso, né? E eu gostaria de ler esse texto que está em João capítulo 2, verso de número 23 a 25, que diz assim: estando ele em Jerusalém, se referindo a Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Agora, olha o que diz o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Ou seja, Jesus, não é que Jesus não confiava somente neles, não, Jesus não se confiava a eles. E o texto diz assim, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus, e a gente tem aprendido isso com o nosso apóstolo, né, o nosso pastor apóstolo Joselito,
ame todas as pessoas sem criar uma expectativa exagerada. Então Jesus, ele amava todas as pessoas sem criar uma expectativa exagerada nelas. E aí esse texto fala exatamente isso, né? Que ele não se confiava a essas pessoas. Por quê? Porque ele conhecia a natureza humana. Ele conhecia o gênero humano. E ele sabia que o gênero humano é suscetível a falhas, é suscetível a erros, é suscetível a decepcionar, é suscetível a magoar, é suscetível a negar, é suscetível a trair. E por saber da natureza humana, por saber do gênero humano, Jesus não criava uma expectativa exagerada em cima das pessoas. Eu acredito que a gente precisa disso também. Sim, eu gosto muito de João capítulo 13. João capítulo 13 é meu capítulo preferido da Bíblia. Sim. Costumo dizer que se Deus falasse assim, vou tirar a Bíblia da terra, você tem que escolher um capítulo. Seria para mim João 13. E eu gosto da parte do João 13, onde diz no início que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de partir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sim. E quando eu estava estudando esse texto, há muitos anos atrás, eu fui pesquisa sobre esse texto de outros pregadores, outros oradores, e encontrei um comentário interessante de um padre, que é o padre Vieira, que foi um excelente pregador da Igreja Católica. E o padre Vieira, ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta, onde mais estariam se não no mundo? E aí ele mesmo responde a pergunta e diz, na mente de Jesus. Ele diz, as pessoas poderiam estar lá na mente. E aí ele faz um comentário que eu uso já há muitos anos, falando desse texto, que ele diz que Jesus não amava pessoas imaginárias, ideais. Esse é o nosso erro quando nós criamos uma expectativa exagerada. Nós idealizamos a pessoa, idealizamos o marido, idealizamos o filho, idealizamos o pastor, idealizamos a ovelha, o discípulo. E quando nós começamos a amar o ideal e ignorar os que estão no mundo, que era o que Jesus não fez, ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Então ali nós aprendemos que o amor verdadeiro não tem prazo de validade quando ele é expressado da maneira certa. E com relação a essa questão pastoral, em relação à expectativa que as pessoas muitas vezes criam em torno do pastor, eles colocam uma expectativa muito exagerada. Superman. Né? E aí, quando o pastor ou um líder espiritual não corresponde a essa expectativa que é super exagerada, né? Maximizada ao máximo, né? Falei até redundantemente aqui para você entender, essa pessoa se frustra muito porque ela cria uma expectativa além da conta. Se esquece que o pastor ou o líder espiritual também é humano. Verdade. E por ser humano, também é suscetível a erros, também é suscetível a falhas, e que muitas vezes não vai corresponder a todas as expectativas dessa pessoa. Verdade. Estamos aqui com nossa querida também pastora Jude, que além de pastora, é psicóloga, tem cuidado das pessoas nesse campo emocional, e ela vai falar um pouquinho também sobre essa questão. E aí, antes, ela vai se apresentar também. Jonathan Oliveira, tem como conseguir outro microfone? Tem, né? A gente tem um microfone a mais aí, porque a gente fica com mais liberdade. Vai conseguir mais outro microfone, mas ela vai se apresentar e a pergunta é a mesma. Já teve alguma decepção assim que você pensou em não acreditar mais nas pessoas, no ministério? Como você lidou com isso, com essa situação? Boa noite, né, meu amigo Joaldo, meu amado esposo, o pastor Josivaldo, prazer estar aqui com vocês e com esse público maravilhoso. Boa noite a todos e a todas. Estamos discutindo um tema de extrema necessidade, que é a saúde emocional. A nossa sociedade ela está gritando por ajuda nesse aspecto e, de fato, essa live, né, esse bate-papo, essa discussão, né, essa discussão em volta desta mesa está trazendo muito benefício, né, para os nossos ouvintes. Com certeza, todos nós já tivemos, né, uma frustração com alguém, porque nós não fomos educados emocionalmente. Então, nós não sabemos, muitas vezes, como lidarmos com a crítica, né, com o desprezo, a calúnia, com a ingratidão, que são coisas que, de fato, mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, todos nós, né, que servimos ao Senhor, que somos líderes espirituais, ou você que não é uma pessoa evangélica, mas é um cristão, né, que tem uma fé no Senhor, é um ser humano. Então, como pessoa, todos nós podemos sermos afetados
quando nós somos tratados de uma forma que nos machuca, né? Então, assim, eu já tive, com certeza, eu tenho também esse mesmo tempo de pastora que meu esposo, e nesse percurso eu já lidei com todo tipo de pessoa. Já lidei também com pessoas que, às vezes, na minha frente era uma coisa e por detrás de mim era outra coisa. Então, assim, isso é muito triste e é uma decepção, porque quando você convive com alguém e você não espera que aquele alguém tenha aquela atitude, e esta pessoa tem uma atitude que é de traição, que é de calúnia, de falar mal de você, denigrir a sua imagem, ou tentar até colocar outras pessoas contra você, isso de uma forma direta ou indireta acaba nos afetando emocionalmente. E é interessante porque hoje nós percebemos que as pessoas estão ocupando os consultórios de psicologia e, na maioria dos casos, elas se decepcionaram com um casamento que não deu certo, com um filho que não lhe honra, com um marido que, depois de uma vida toda dedicada como esposa, traiu. E tem pessoas que entram em um buraco, um fundo de poço que não conseguem mais sair. E dentro da igreja é muito comum também nós, pastores, lidarmos com isso, né? E nós temos a linguagem da fé, então a gente sempre usa a fé para tentar corrigir todas as coisas. Só que tem algumas questões que a fé equilibra, mas não resolve de imediato. É muito fácil quando você encontra alguém que abraça a fé e consegue um resultado rápido. Mas a grande pergunta é, e quando o tempo não é o que você esperava? Então, você que está assistindo essa live, talvez você já tenha sofrido muitas decepções, traições. A grande verdade é que ninguém está livre de ser traído, de ser decepcionado. E nós, como é que nós pensamos, como é que nós processamos isso? A pergunta é, o que eu posso fazer para me relacionar com as pessoas e quando decepcionado, quando traído, quando acontecer algum tipo de expectativa que não foi correspondida, como lidar com isso? Biblicamente falando, o que a Bíblia diz sobre isso? E a Bíblia também ensina nós nos blindarmos emocionalmente. Eu vou começar falando, depois os pastores também vão falar. Jesus ensinou isso de maneira muito clara. Um deles é que Jesus estabelecia limites nas suas relações. Eu acho que isso é muito interessante, você estabelecer os limites nas suas relações. Até onde tal pessoa tem direito de acesso ao seu emocional, à confiança que você tem, aos recursos que você tem, à disposição de tempo que você tem. Então Jesus, por exemplo, aos fariseus, Jesus não respondia as perguntas, ele respondia as perguntas com outra pergunta. Ele sempre percebia a intenção dos fariseus. A intenção dos fariseus não era, de maneira nenhuma, aprender com Jesus, era questioná-lo e colocá-lo em guerra, em choque, consigo mesmo, com aquilo que ele falava. Então Jesus, quando lidava com os fariseus, ele era misterioso, ele contava parábolas, ele não deixava tudo aberto, porque Jesus sabia quem eles eram. Mas já com os discípulos, Jesus deu acesso a todos eles, de maneira muito íntima, e a gente percebe os níveis do relacionamento de Jesus até no seu discipulado com os seus 12 apóstolos. Tem 9 lá que tem um relacionamento direto com Jesus, mas tem 3 que tem um relacionamento mais íntimo, e tem um, que é João, que tem um relacionamento muito, muito, muito mais achegado, que tem coisas que o Evangelho de João diz que nenhum outro Evangelho diz, segredos de Jesus durante a ceia, que só João compartilha, ninguém mais. João é o primeiro a saber quem vai ser o traidor, mas é interessante quando Jesus é traído por um desses íntimos, por um desses amigos, que é Judas Iscariotes. Jesus, ao abraçá-lo, Jesus não o condena, Jesus olha para ele e diz, amigo, com um beijo você traiu o Filho do Homem. Jesus não está sendo hipócrita, não está sendo irônico. Então Jesus nos ensina ali um princípio muito importante. Eu devo estabelecer limites nas minhas relações e eu devo também saber como as pessoas elas podem reagir. Elas podem reagir bem, como João, ou elas podem reagir mal, como Judas. O que eu não posso permitir que aconteça é que isso afete a minha maneira de agir. Quando eu permito, a minha alma adoece.
e aí eu vou entrar na zona da desconfiança, eu vou desconfiar de tudo e de todos. Outra coisa que Jesus falou sobre isso é que nós não devíamos dar pérolas aos porcos. Mais uma vez, ensinando sobre limites nas nossas relações. Identificar quem é digno da nossa confiança, identificar quem merece. Mas a traição sempre vem do íntimo, é verdade. Você nunca vai ser traído pelo inimigo, o inimigo não trai você, quem trai é o amigo. A profecia diz sobre Jesus que quem traiu foi quem colocava a mão com ele, lá no prato. E Jesus, emocionalmente falando, foi uma pessoa que era blindada, porque ele olhava para o ser humano, no texto como você leu, e ele já sabia o que esperava do ser humano. Então o que eu espero das pessoas? Eu espero que elas acertem comigo, mas eu também espero que elas errem. Eu espero que elas sejam gratas, mas eu também espero que elas sejam ingratas. Então eu sempre espero o bem e o mal, porque foi dessa árvore que o ser humano comeu, da árvore do bem e do mal. Então todas as vezes que se relacionar com alguém, você deve sempre esperar o bem, mas também deve se preparar para o mal. Pastor Josivaldo. Pois é, e eu acho interessante que Jesus sempre deixava ir, né? Ele deixava as pessoas livres. No caso de Judas, ele não insiste com Judas para ficar, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. No caso de Pedro, já sabendo que Pedro ia negar, advertiu Pedro que Pedro ia negar, mas também não faz nada no sentido de coagir Pedro a tomar uma outra postura. No caso do jovem rico, quando Jesus disse para ele, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá um tesouro na vida, e o jovem fica decepcionado com Jesus, acho que foi uma grande decepção para aquele jovem, e aí a Bíblia diz que o jovem o abandona, né? E Jesus o deixa aí. Você não vê Jesus correndo atrás daquele jovem rico, dizendo, não, eu me equivoquei, eu errei, abaixando o padrão dele, abaixando os seus princípios, tentando, né, trazer de novo aquele jovem. Jesus não faz isso. Na multidão, quando Jesus está pregando aquela palavra, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo, e as pessoas ficam decepcionadas com esse discurso de Jesus, e diz que é um discurso duro, né? O nosso pastor até brinca que ele já leu esse texto várias vezes, e ele não encontra a dureza desse texto, né? O que as pessoas viram nesse texto para dizer que esse texto era muito duro, que a palavra de Jesus era muito dura, quando Jesus disse que tinha que comer da carne e do sangue. E aí, aquelas pessoas abandonam Jesus, e você não vê Jesus tentando de maneira alguma correr atrás, dizer, fica comigo, eu me equivoquei, eu errei. Pelo contrário, ele chega para os discípulos, né? Imagine ele estar com a igreja, com a multidão ali, mais de 3.000 pessoas à volta dele, e agora todo mundo vai embora, fica apenas 12. Ele não fica dizendo, puxa, eu sou um pastor fracassado, né? Eu sou um líder fracassado, todo mundo me abandonou. Não, pelo contrário, ele chega para os 12 dele e diz assim, vocês também não querem ir? E aí Pedro se levanta com aquela palavra tão poderosa e ungida e diz, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então Jesus foi um líder extremamente curado, de coração curado, como diz nosso pastor, de alma pacificada, de coração pacificado. Então, uma das coisas de Jesus ele deixava ir quando as pessoas queriam ir. E é interessante porque nesse texto que você falou, ele mostra que a expectativa dele não está na resposta que o povo poderia dar a ele. Acho que esse é um dos erros que, falando agora do ponto de vista pastoral, aqueles que são pastores e se decepcionam, eles colocam a expectativa da aprovação do seu ministério na resposta em que as pessoas podem dar. E meu amigo, você, meu irmão pastor, pastora, apóstolo, quem quer que seja você que está no ministério, sua expectativa deve estar somente no Senhor, porque Ele sempre é fiel, Ele nunca falha. As pessoas, por mais gratas que elas sejam, por mais recompensadoras que elas sejam, elas nunca vão chegar à altura daquilo que está garantido para nós como herança, né? A coroa que Paulo diz, né? Combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé e agora está reservada para mim a coroa. Então essa coroa de glória é a nossa expectativa. Toda expectativa do homem deve ser uma expectativa de que pode haver gratidão ou ingratidão. No episódio dos 10 leprosos, apenas um volta para agradecer, mas Jesus continuou curando, porque Ele veio para curar. Então não deixe ninguém, nenhuma decepção, nenhuma traição, tirar de você a capacidade de fazer o que Deus criou você para fazer. Pastora, ajude. Precisamos entender que pessoas falham, nós falhamos com pessoas e as pessoas falham conosco. Quando nós temos esse entendimento, isso também já é uma espécie de blindagem emocional, porque às vezes a gente acha que nunca pode acontecer de alguém fazer alguma coisa que venha de uma certa forma ferir, né, o nosso coração. Então, assim, a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23,
Esse texto fala de uma blindagem emocional, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, né, a estrutura do nosso coração vai definir as nossas ações, como nós iremos reagir, né, a forma como as pessoas falam conosco, agem conosco. Então, assim, nós precisamos entender, nós falhamos com as pessoas e as pessoas também falham conosco. E quando chegar de ter uma frustração, porque a frustração geralmente acontece quando você vive uma situação, cria uma expectativa em alguém e acha que esse alguém jamais vai fazer algo que venha ferir ou machucar o seu coração. Então, geralmente, as feridas emocionais, elas são geradas pelas pessoas mais próximas de nós. Às vezes é um esposo, é uma esposa, são os filhos, né, um primo, um tio, uma mãe, um pai, né, um colega de trabalho, um irmão da igreja, um pastor. Então, assim, qualquer pessoa, né, pode errar, pode falhar. Nós podemos errar, nós podemos falhar a qualquer instante, e as pessoas também podem errar e falhar conosco. Mas nós precisamos entender que quando acontecer uma decepção emocional, que aquilo não é o fim. Aquilo não é o fim, né? Nós precisamos, se você foi muito ferido, né, buscar liberar o perdão. O perdão é uma blindagem emocional. Porque quando você guarda aquele ressentimento, aquela amargura, aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de vingança, você vai adoecer emocionalmente. E você vai ter uma vida limitada e você não vai mais conseguir confiar em pessoas. E as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, não é porque alguém lhe decepcionou que você não vai encontrar pessoas da sua confiança ali na frente. Verdade. E interessante, pastora Júlia, que uma das coisas que nós não sabemos fazer é medir o nível da nossa expectativa. Porque nós temos um problema humano. É um problema que eu costumo dizer que todos nós temos. Nós sempre acreditamos que as pessoas são aquilo que nós somos. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é mau caráter, ela acredita que todo mundo é mau caráter. Uma pessoa que é desconfiada, ela acha que todo mundo é igual a ela. E eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus, em uma decepção que eu tive com uma amizade, uma pessoa que eu investi muito no relacionamento, e essa pessoa se envolveu numa situação onde o meu nome apareceu, e sem me consultar pelo nível da amizade que nós tínhamos, ela tirou uma conclusão a meu respeito. E eu, sem saber de nada, eu lembro que eu estava num momento de oração e o Espírito Santo falou comigo assim: sabe qual é o seu problema? É que você acha que todo mundo é igual a você. E esse é um problema humano, nós acreditamos que todo mundo é igual a gente. E não é que você vai traçar perfil nem estabelecer padrões ou rótulos, mas você tem que olhar para as pessoas entendendo que nem sempre elas darão a você a resposta no mesmo nível da sua entrega. Isso é fato. Seja na amizade, seja no ministério, seja no casamento, seja em tudo. E qual é o nosso grande problema? É que nós, como seres humanos, às vezes precisamos dar resposta para manter a nossa postura e o nosso padrão. E eu me lembro que na situação que gerou um conflito, dentro dessa situação de uma amizade, de um amigo, eu, quando tive a oportunidade de ter um feedback com ele, nós tivemos um momento de confronto. E nós vamos ter uma palestra aqui sobre, na nossa jornada de blindagem emocional, sobre a diferença entre confronto e afronta. Muita gente não sabe. E o confronto, ele é uma ação saudável, necessária em todo relacionamento duradouro. O que é o confronto? O confronto é você mostrar para a pessoa o quanto ela é importante para você e o quanto ela faz pode te ferir. A afronta não. Na afronta você destaca o erro da pessoa e destrói ela por causa do erro dela. E naquele momento de confronto eu falei para ele da importância que ele tinha para mim e que se a situação fosse inversa, se alguém tivesse falado a respeito dele, eu não teria chegado a nenhuma conclusão sem antes conversar com ele para analisar, acariar toda a situação, mas aquela é a minha postura. Desde aquela situação,
eu não me fechei para as pessoas, pensando assim, eu não vou mais confiar em ninguém, eu não vou mais acreditar nas pessoas, porque qual é a estratégia maligna? É justamente essa. Eu digo o seguinte, na vida, meu querido, minha irmã, meu irmão, você só tem duas opções, confiar e desconfiar. Nas duas você vai sofrer. Você vai sofrer confiando, você vai sofrer desconfiando. Qual é a diferença então? A diferença é que se você viver desconfiando de tudo e de todos, no final da vida você vai estar só. E a pior coisa que existe é terminar a vida sozinho. E se você confiar, você vai ser traído, você vai ser decepcionado, vai ter gente que vai ser ingrata, mas no final da vida vai ter gente lá com você, gente sincera, gente grata, gente que você vai ver que vale a pena esperar. E aí tem uma fala de um pastor que eu gosto muito, que é o Richard Marx. Ele diz o seguinte, que do ser humano Deus não espera nada que presta. Interessante isso, né? Nós acharmos que Deus tem algum tipo de expectativa em relação a gente. Não tem. É a graça de Deus que faz com que nós venhamos ser aceitos. E aí o Richard Marx ele diz o seguinte, se Deus do ser humano não espera nada que presta, por que nós devemos esperar? Então ele não está dizendo que o ser humano só vai ser ruim. O que ele está dizendo é, todas as vezes que você esperar do ser humano algo extraordinariamente grande, fidelidade constante, gratidão constante, recompensa constante, você vai ter frustração. Então, até onde deve ir a minha expectativa nos meus relacionamentos? Ela deve sempre estar na medida em que eu acredite que aquela pessoa com quem eu estou me relacionando, ela pode errar a qualquer momento. E eu hoje, depois que eu aprendi a fazer isso, blindar a minha alma, eu costumo dizer que eu não tenho mais decepção. É possível viver sem decepção? Praticamente impossível. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi o nosso pastor, falando que não se decepcionava mais, e a primeira vez que eu ouvi, eu olhei para ele e disse assim, como não? Impossível não se decepcionar. Mas hoje, depois de anos de prática, 15 anos praticando blindagem emocional, olhando para as pessoas como seres humanos e não como super pessoas, super crentes, super Deus, super, não, olhando para as pessoas como seres humanos, eu não tenho mais decepções, eu tenho surpresas. É diferente. Às vezes me surpreende o comportamento de alguém, mas não gera decepção. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu me surpreendo, eu já digo, ufa, isso poderia acontecer. A decepção não, ela é cultuada dentro de nós, como quem diz assim, por que eu fiz isso? Por que eu dediquei meu tempo? Por que eu fiz isso? E eu acredito, pastor Joaldo, né, pastor Josivaldo e o público que está conosco nessa live, que essa frustração, ela vem porque nós também atribuímos ao outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Então, assim, a gente não quer de forma alguma que o outro venha nos decepcionar, venha nos ferir, fale conosco, e a gente coloca naquele outro a inteira responsabilidade, né, de ser certinho conosco, de nos agradar o tempo todo, né, de fazer tudo aquilo que de uma forma ou de outra venha trazer um resultado para a nossa vida, venha trazer uma felicidade para a nossa vida, venha trazer um sentido existencial. Então, quando nós geramos essa expectativa e damos o outro, seja esse outro, o esposo, como eu falei, a esposa, os filhos, colega de trabalho, a pessoa próxima que está aí com você, e nós damos a esta pessoa, né, a responsabilidade de nos fazer feliz, isso vai gerar frustração. É uma expectativa exagerada, esperar que o outro me faça feliz. Sim, isso vai gerar frustração. Porque, às vezes, o outro erra até sem querer. Às vezes, o outro não está no dia bom, no momento bom, né? Às vezes, o outro está em sofrimento, como a gente costuma dizer, psíquico, emocional, e ele não está conseguindo lidar com as suas próprias dores, com as suas perdas, com as suas frustrações, com o dia mal, como diz a Bíblia, né, que o dia mal vem para todos nós. E, às vezes, aquele outro, que é o outro que a gente ama e que a gente nutre expectativa nele, ele não está bem. E, por ele não estar bem, ele pode nos ferir, ele pode nos machucar. Então, assim, é importante que a gente busque, né, fazer do Senhor a nossa fonte de alegria, né, a nossa fonte de contentamento, a nossa fonte de realização. E saber que o único perfeito, que nunca errou, foi Jesus. A Bíblia diz que nele não achou
nenhum dolo, nenhuma mentira, nenhum engano, mas o resto, todos nós podemos errar sim. Verdade. Considerações finais, estamos aqui a 5 minutos de encerrarmos a nossa live. Pastor Josivaldo, obrigado, pastora Jude. A gente vai estar subindo esse vídeo no nosso canal, no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas. E eu quero pedir para você que foi abençoado, que você assista novamente na sua sala de vídeo, compartilhe com o seu maior número de amigos, abençoa pessoas. Talvez alguém que vai assistir está precisando dessa palavra. Eu quero falar um pouquinho, depois dar a oportunidade para os pastores se despedirem, dizendo o seguinte para a gente encerrar. Se você está agora ferido, você está ouvindo a gente, você foi traído pelo esposo, pela esposa, você está agora decepcionado, você é um pastor, um líder que sofreu algum tipo de decepção, quero dizer para você o seguinte, meu irmão, a vida ela é feita de recomeços. E nos recomeços nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de aprender com os fracassos, com os erros, com tudo que não deu certo. Eu costumo dizer que quando você olha para Jesus, não existe erros na sua vida, existe aprendizado. Até na economia de Deus nada se desperdiça, nada, absolutamente nada, nem nossas frustrações, nem nossas dores. Muita coisa que um dia me feriu, hoje é bálsamo, é remédio que eu uso para aconselhar pessoas. Então não sei em que vale você se encontra, você que está ouvindo isso aqui, não sei em que situação você está, em que nível de decepção você foi afetado, até onde isso pegou você, a ponto de colocar você na zona ali mais baixa do seu emocional, a ponto de talvez desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, um medo de querer tentar se relacionar, porque a vida e as pessoas foram muito duras com você. Eu quero dizer algo para você aqui, e eu quero que você entenda isso. Com Deus é sempre possível recomeçar. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é ontem, nem amanhã. Hebreus 3:8 diz que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração. Acredite. Então, se Deus está te fazendo ouvir o que a gente está falando aqui, é que eu quero dizer algo para você. Deus vai transformar a sua dor em bálsamo para cuidar das pessoas. A sua história de dor, de decepção, de traição, de vergonha, vai se tornar um testemunho de vitória para resgatar pessoas. Então, guarda isso no seu coração. Pastor Josivaldo. É interessante porque o Senhor fala, né, de trazer dupla honra, né, naquela área que foi a área de fragilidade, de sofrimento, de decepção, de angústia. Eu lembro de uma fase, isso há uns 13, 14 anos atrás, em que eu enfrentei um nível de decepção tão alta, de traição, envolvendo pessoas no ministério e tudo, que eu fiquei sem querer me relacionar com as pessoas, sem querer ver pessoas. Eu lembro que eu passava muito tempo no meu quarto, chorando muito. Eu tinha temor de sair, eu não queria sair na rua, não queria ver ninguém. Eu quase que o início de uma depressão mesmo, se não uma depressão, né? Mas Deus foi ministrando ao meu coração e foi trazendo um bálsamo para mim, foi ministrando paz ao meu coração, e eu consegui lidar com aquela situação, com essa graça de Deus, e vencer aquela situação. Então, talvez se você esteja nesse quadro, você enfrentou um nível de decepção muito grande, um nível de traição muito grande, seja de pessoas assim bem próximas na sua família, né, como nós estamos dizendo, casamento, ou filhos, ou parentes próximos, ou na igreja, enfim, em qualquer nível de relacionamento, e que você de alguma forma ficou paralisado por causa disso, e isso está te deixando paralisado. Eu quero dizer para você que há um bálsamo do Senhor para a tua vida, e que Ele pode recomeçar de novo através de você, uma nova história, e que você permita que o Espírito Santo cure o seu coração dessa dor, desse trauma, dessa traição, para que você experimente um levantar de Deus na sua vida, e que você seja instrumento de Deus, para que através da sua vida muitas pessoas sejam curadas emocionalmente também. Pastora Jude. E, fazendo aqui o fechamento, repetindo, eu falei sobre 2 tipos de blindagem emocional, que entender que as pessoas são falhas, então estar preparadas para uma suposta situação desconfortável, que faz parte da vida, não achar que a vida é mil maravilhas, que as pessoas vão sempre acertar com você, entender isso, não atribuir ao outro a responsabilidade da sua felicidade, é uma blindagem emocional, é guardar o coração,
E concluindo, invista em seus recursos emocionais, invista na sua espiritualidade, invista na sua fé, congregue mais, ore mais. A oração é um instrumento terapêutico, falar com Deus é um instrumento maravilhoso que traz paz, que traz cura, que traz restauração para as nossas emoções. E invista também no autoconhecimento. Faça terapia, procure um psicólogo, um profissional, para que você possa estar ali conversando, falando das suas dores, dos seus medos, das suas preocupações, né, das suas frustrações, quais os seus temores com relação a pessoas. Algumas pessoas nem se casam, né, pastor, por medo de ser frustrado, decepcionado. Então, tudo isso pode ser elaborado, né, tanto com o Senhor, como também com um psicólogo, um profissional. Verdade. Mais uma vez agradecer aos meus amigos, pastor Josivaldo, pastora Júlia, Jonathan Oliveira aí no apoio. E, queridos, dizer o seguinte, nós estamos abrindo aqui com essa live a nossa matéria também da Escola Ministerial Céus Abertos, que vai ser cura interior. A gente vai começar a falar a partir da semana que vem, na verdade, provavelmente sexta-feira esteja gravando. Eu estou em viagem, quando fico em viagem depende muito da internet onde eu estou, então você que não está em nenhum dos nossos grupos, nós temos 2 grupos, que é o grupo do Telegram, dos alunos da escola, e o grupo do WhatsApp. Você que ainda quer entrar na escola, ainda dá tempo, eu te envio o link, só você solicitar aqui nos comentários, que eu posso te mandar o link e você então pode ingressar na nossa Escola Ministerial Céus Abertos. Já foram ministradas algumas matérias, que estão todas lá no YouTube, você pode assistir, todas elas. E nós vamos falar sobre cura interior, que é um tema que nós dentro da igreja usamos para ajustar questões da alma, usando a Bíblia como nosso padrão. Então, fica ligado. Quero agradecer a todos que assistiram, que acompanharam ao vivo. Todo mundo aí que eu não consegui falar o nome, né? Tem um monte de gente aqui, deixa eu ver aqui, voltando aqui um pouquinho, Denise, Cíntia, Tayana, Bruno, Damares Almeida, meu amigo Guilherme Lócio, peruano, Cícero André, Ju, Matias, Rosiane Santos e um monte de gente aqui. Não vou falar todo mundo não, senão não acabo. Agradecer e pedir você que compartilhe aí essa live, abençoe outras pessoas. Terminando aqui, a gente vai subir nosso canal no YouTube, Joaldo Almeida, vai lá. Quero pedir sua ajuda para a gente chegar aos 30 mil pessoas, falta apenas 1.500 para a gente chegar a 30 mil pessoas. O nosso canal precisa da sua ajuda, compartilhando o canal para que outras pessoas também acessem muito conteúdo, mais de 200 ministrações. Estamos fazendo todos os dias pela manhã, os 5 minutos com Deus. E o último aviso importantíssimo, dia 21 de março agora, nós vamos ter um treinamento profético poderoso. Esse treinamento profético extraordinário, como aprender a ouvir a voz de Deus. Por que é importante o Filho de Deus conhecer a voz do seu Pai? Primeiro, que é direito seu. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E segundo, conversando essa semana com um dos nossos pastores ministeriais, no aconselhamento pastoral, eu disse para ele que nós não podemos deixar de orar nunca, porque a oração, ela oxigena a nossa alma. Ela tira as toxinas ruins que você recebeu durante o dia, de pessoas tóxicas, que a gente vai ter um assunto, esse vai ser o assunto do blindagem emocional, uma matéria vai ser como lidar com pessoas tóxicas, como identificar pessoas tóxicas, como lidar com isso. E orar só por falando, às vezes não produz o resultado que precisa ser produzido. Então precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Muitos filhos de Deus já estão há 20, 10 anos na igreja e não conhecem a voz de Deus. E existem padrões bíblicos que você pode desenvolver para aprender a ouvir a voz de Deus, silenciar a sua alma. Quais são as ferramentas bíblicas para fazer isso? Então, nesse dia 21, das 9 da manhã às 16 horas, vamos ter esse treinamento profético ali em Salvador, na rua Aristide de Oliveira, 1185, é a nossa base do Instituto de Treinamento Céus Abertos, onde a gente vai estar fazendo ali algo tremendo, que é ensinando você. Depois vai ter um suporte às pessoas que vão participar desse dia, para que elas desenvolvam o coração, a prática devocional, para alinhar seu ouvido com o que Deus fala. Aí no seu espírito existe uma sintonia onde a voz de Deus ecoa limpa. Você só precisa descobrir como alinhar seu espírito para que você escute isso. Tivemos um intensivo de libertação, foi maravilhoso, 36 pessoas, estamos postando os testemunhos, vou postar hoje à noite ainda aqui no Facebook um testemunho, vamos postar um a cada dia das pessoas que estiveram conosco, foi bênção. Então que Deus em Cristo abençoe você, muito obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração, graça e paz do Senhor Jesus.